Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho do primeiro limite fundamental, mas antes da gente falar do primeiro limite fundamental, deixa seu like já aqui no vídeo, já comenta aqui se esse conteúdo ajuda você e compartilhe com seus amigos e colegas, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do primeiro limite fundamental, que é esse aqui, que é o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, e esse limite é 1. Então, antes da gente entrar na demonstração e fazer alguns exemplos, se você não quiser ver a demonstração, você só pula para frente já nos exemplos, a gente vai precisar de algumas coisas e eu vou falar para vocês aqui rapidinho. Primeiro de tudo, a gente lembra que a área de um setor circular, ela é dada dessa forma aqui. A gente tem então um setor circular de ângulo x e raio r, e a área desse setor é x² sobre 2. Por exemplo, se a gente tiver com um círculo, quando o setor é 2π, a área é πr², que é a área do círculo. Então, essa é a área de um setor circular, certo? A segunda coisa que nós vamos lembrar, que está aqui, é que o seno e o cosseno são funções contínuas, né? Na verdade, a gente vai usar duas coisas em particular, né? A gente vai lembrar que o limite de x tendendo a zero de seno de x, como ela é contínua, é o seno do zero, que é zero, e que o limite de x tendendo a zero do cosseno de x é o cosseno de zero, que é 1, certo? Então, essa aqui, se a gente for olhar aqui no nosso primeiro limite fundamental, a gente vê que a gente está com um limite que é, como x tende a zero, é 0 sobre 0. Então, a gente tem uma determinação que a gente precisa resolver e, de fato, mostrar que esse limite é 1. Outras coisas que a gente vai usar é que o seno é uma função ímpar. O que era isso mesmo? É que, na verdade, o seno de menos x é menos o seno de x para qualquer ângulo x real. E também a gente vai usar que o cosseno é uma função par, ou seja, que o cosseno de menos x é o cosseno de x para todo x real. Então, com tudo isso, a gente pode passar para a demonstração do primeiro limite fundamental. E a demonstração segue essa linha. A gente vai pegar um ângulo x entre 0 e π sobre 2, ou seja, 90. Aqui a gente sempre mede em radianos, então π sobre 2. Como a gente vai fazer x tender a 0, o ângulo pode ser pequeno. Então a gente pode pegar ele menor do que π sobre 2. Como eu desenhei aqui nessa figura. Peguei esse ângulo x aqui. E nessa figura nós vamos notar três coisas. Vou colocar aqui um ponto O, aqui eu vou colocar um ponto P, e aqui eu vou colocar um ponto A. Então, a primeira coisa que a gente vai notar é esse triângulo formado pelos pontos O, P, A. E a gente vê que a área dele é um número positivo, porque o x é um ângulo positivo. Então, a gente tem a área desse triângulo aqui, O, P, A, um número positivo, certo? Essa área é menor ou igual que a área do setor circular formado pelo OPA, que é esse setor aqui, esse que vem daqui, aqui e aqui, certo? Então, essa área é menor ou igual que a área do setor OPA. Certo? E a área desse setor OPA é menor ou igual à área desse outro triângulo que eu consigo quando eu prolongo esse aqui e considero um ponto aqui Q. Então, essa área é menor ou igual à área do triângulo OQA, certo? E agora a gente vai ver o que é cada uma dessas áreas. A área desse setor, desse triângulo OPA, que é esse menor aqui que está dentro, a área de triângulo a gente sabe, base vezes altura dividido por 2. A base, esse círculo que eu vou pegar aqui, eu vou pegar ele de maneira especial, eu vou pegar ele de raio 1. Então, essa base aqui é 1, certo? Como essa base é 1,
essa altura aqui, que é esse tamanho desse segmento, é o seno desse ângulo, que é o seno de x. Então, a área desse triângulo OPA, na verdade, é base 1 vezes a altura seno de x dividido por 2. Esse setor OPA é um setor de raio 1 e ângulo x. Então, como a gente viu nas preliminares ali, a área desse setor é xr² sobre 2, nosso r é 1, então essa área é x sobre 2. E agora falta ver a área desse triângulo. A gente sabe que quando a gente faz esse prolongamento, esse valor que aparece aqui, que é a altura desse triângulo agora, essa altura nada mais é do que a tangente do ângulo x. Então, esse triângulo aqui é um triângulo de base 1, altura tangente de x, então a área dele é base 1, altura tangente de x, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. E a gente chegou na seguinte, então isso aqui nos deu a seguinte desigualdade, que 0 é menor que o seno de x sobre 2, que é menor ou igual a x sobre 2, que é menor ou igual a tangente de x sobre 2. Certo? Mas a tangente de x sobre 2, se a gente lembrar bem, tangente é seno sobre cosseno, certo? Então eu vou reescrever esse cara aqui como seno de x sobre 2 cosseno de x, já que a tangente é seno sobre cosseno, certo? A gente pode multiplicar tudo isso por 2, que é um número positivo, então a desigualdade fica mantida. Seno de x menor ou igual a x menor ou igual a seno de x sobre cosseno de x. Como o ângulo é positivo e menor que π sobre 2, o seno dele é um número positivo, então a gente pode dividir tudo isso aqui por seno. Então, só lembrando o que a gente fez, aqui a gente multiplicou por 2, e aqui a gente vai dividir, ou seja, a gente vai multiplicar por 1 sobre o seno de x. Quando a gente faz isso, essa multiplicação por 1 sobre seno de x, eu fico com 0 menor que 1, menor ou igual a x sobre seno de x, menor ou igual a cosseno de x. Opa, não, aqui não. Aqui fica 1 sobre cosseno de x. Certo? E a gente pode inverter todas essas. Quando a gente inverte, né, a gente fica com... Quando a gente inverte cada termo aqui, a gente inverte a desigualdade. Então, a gente chega em cosseno de x menor ou igual a seno de x sobre x menor ou igual a 1, aqui se o ângulo que a gente tomou for um ângulo entre 0 e 90, ou seja, 0 e π sobre 2. Agora, eu vou ver o que acontece quando o ângulo é negativo. Então, a gente vai tomar, se o x agora for um ângulo entre menos π sobre 2, só que negativo, ou seja, se a gente for olhar na nossa figura, eu estou tomando um ângulo para baixo aqui agora, né? Esse seria o x agora. Se a gente fizer isso, a gente vê que o ângulo menos x é um ângulo positivo menor do que 90. E a gente pode aplicar essa desigualdade aqui para o ângulo menos x ao invés do x. E aí como é que a gente fica? A gente fica que o cosseno de menos x é menor ou igual ao seno de menos x sobre menos x menor ou igual a 1. Ou seja, usando o que a gente já viu, que o cosseno é uma função par, então o cosseno de menos x é cosseno de x,
e seno de menos x é menos o seno de x, a gente chega nessa desigualdade, né? Aqui sai um menos, só que vejam, menos seno por menos x, esse menos desaparece. E a gente chega nessa desigualdade para esses valores de x, ou seja, para um ângulo x que está entre menos 90 e 0. Então, veja que é a mesma. Então, portanto, a gente chegou em cosseno de x menor ou igual seno de x sobre x menor ou igual a 1 se o ângulo tem módulo entre 0 e 90, ou seja, se ele for um ângulo entre 0 e 90, ou se ele for um ângulo negativo entre 0 e menos 90, certo? E agora, como é que a gente conclui? A gente usa o teorema do confronto, ou seja, como quando x tende a 0, o limite desse cosseno de x que está por baixo é o cosseno de 0, que é 1, que foi o que a gente viu lá no começo, e esse 1 aqui é uma função parada, então o limite de x tendendo a 0 da função constante igual a 1 é 1, o teorema do confronto nos diz que essa função que está aqui no meio tem que ir para o mesmo valor. Então, assim, como o limite do cosseno de x, quando x tende a 0, é 1, e esse aqui também é o limite de x tendendo a 0 de 1, que é a função constante, segue, então, do teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, como vocês quiserem chamar, confronto, que o que está no meio, que é o limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x, também vai para o valor comum dos limites, que é 1. E com isso, o teorema está demonstrado, ou seja, a gente demonstra o primeiro limite fundamental, que seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Certo? E com isso a gente pode fazer alguns exemplos. Vamos fazer 3 aqui, depois comenta aqui se você quer mais exemplos a respeito do primeiro teorema fundamental, primeiro limite fundamental, certo? Vamos lá. Como é que a gente faz esse? Esse é bastante simples e a gente vai usar mudança de variável para resolver. Então, se a gente fizer u igual a 5x, a gente vê que o u tende a 0 quando o x tende a 0. Certo? Porque o u é 5x, quando o x vai para 0, o u vai para 0. E assim, o limite de x tendendo a 0 de seno de 5x sobre x é limite de x. Vamos mudar a variável, né? Agora não é mais x, é u. Aqui fica seno de u, que é a variável nossa nova, sobre o x. Mas o x é u sobre 5. Quando a gente faz essa divisão, eu fico então com 5 limite de u tendendo a 0 de seno de u sobre u. Esse aqui é o nosso primeiro limite fundamental, que a gente sabe que é 1. Então, esse limite aqui, a resposta é 5. Então, esse cara aqui a gente sabe que é igual a 1, porque ele é o primeiro limite fundamental. Certo? E com isso a gente resolve esse primeiro exemplo, que é bastante simples. A gente pode resolver outro exemplo, que é esse aqui, calcular esse limite agora. E para esse a gente vai fazer uma técnica um pouco diferente. Então, com esse, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o limite de x tendendo a 0, de 1 menos o cosseno de x
sobre x ao quadrado. E o que a gente vai fazer nesse eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado dessa expressão aqui, que é 1 mais cosseno, porque eu quero que apareça 1 menos cosseno ao quadrado, certo? E a gente já vai ver por que eu quero. Então, eu vou colocar 1 menos cosseno de x aqui, x quadrado, vou multiplicar por 1 mais cosseno de x e dividir por 1 mais cosseno de x. Quando eu faço essa multiplicação, veja, é uma expressão da forma a menos b por a mais b. Então, dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, eu fico com limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Certo? Bom, aqui, como é que a gente continua? Bom, aqui é só a gente lembrar, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado, porque o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Então, isso fica limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado por 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso aqui eu posso escrever assim, isso é limite de x tendendo a zero, isso é seno de x sobre x, seno de x, opa, vou acertar aqui, escrever bonitinho, x por 1 sobre 1 mais cosseno de x, certo? Esse é o nosso primeiro limite fundamental, então ele é 1. Esse é o primeiro limite fundamental, então esse limite é 1. E quando o x vai para zero, a nossa função é contínua, isso vai para cosseno de zero, que é 1, com mais esse 1, 2. Então esse cara vai para meio. Vamos acertar aqui as notações, porque não é igual, isso é no limite, né? Então isso aqui vai para 1, quando o x tende a zero. Esse vai para 1. Então, por propriedades básicas de limite, 1 vezes 1 vezes 1. Opa, 1 vezes 1 vezes meio, esse limite é meio. Certo? Com isso a gente resolve esse exemplo. E por fim, para a gente terminar esse vídeo, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é o limite de x tendendo a mais infinito de x vezes seno de 1 sobre x. Certo? E aí como é que a gente faz esse caso? A gente vai apelar também para a mudança de variável. Então aqui a gente vai fazer a mudança de variável u igual a 1 sobre x, certo? E veja que quando o x vai para mais infinito, o u vai para zero. Certo? Quando o x vai para mais infinito, o u vai para zero. E assim, esse limite aqui de cima de x seno de 1 sobre x fica o limite de u tendendo a zero de o x que aparece aqui é 1 sobre u e seno de 1 sobre x, que é o nosso u. Então, esse limite nada mais é do que o limite de u tendendo a zero de seno de u sobre u, que é o limite fundamental 1. E assim a gente resolve o terceiro e último limite desse vídeo. Tudo bem? Comenta aqui se vocês gostaram e até a próxima.